Era uma manhã quente na pequena aldeia de Valongo do Volga, em Portugal, quando Catarina, recém-chegada aos seus 18 anos, despertou sentindo que algo estava diferente naquele dia. Catarina tinha um corpo que fazia até as vacas da herdade vizinha pararem para olhar, com cabelos negros que desciam até a cintura, olhos cor de avelã puxadinhos que herdara da avó transmontana, e uma pele morena bronzeada pelo sol do campo. Vestia um shortinho de ganga bastante curto e uma camisa branca, amarrada em nó sobre a barriga lisa e definida, mostrando a cintura fina e o quadril largo, típico das mulheres da região. Catarina sabia que os rapazes da aldeia não resistiam à sua presença, e ela gostava de provocar um pouco, ainda mais com aquele calor que fazia todo mundo suar até na sombra. Na herdade onde vivia com o pai, Manuel, um homem forte e trabalhador que sempre confiara no seu caseiro, João, um homem silencioso e reservado de cerca de 55 anos, conhecido por sua competência e pela forma discreta como cuidava de tudo. João morava numa casa modesta à entrada da herdade, com vista para o curral e a cozinha da casa principal. Catarina, que sempre fora um pouco atrevida e curiosa, notava meses o olhar diferente que João lhe lançava. Não era um olhar compassivo ou paternal, mas um olhar carregado de desejo, que queima e que se tenta esconder, mas não consegue. Naquele dia, Manuel estava doente com uma febre alta, e a casa parecia vazia e silenciosa demais. Catarina encontrou-o encolhido na cama, suando e vermelho como um pimento mal cozinhado. O trabalho da herdade não podia parar. As vacas precisavam ser ordenhadas, a ração distribuída, e o milho da horta colhido. Sem hesitar, Catarina assumiu as rédeas enquanto o pai repousava, sabendo que teria que pedir ajuda a João para que tudo corresse bem. Mas pedir ajuda ao João, agora que o pai estava doente e ela sozinha, significava enfrentar aquele olhar intenso e cheio de segundas intenções. Quando bateu à porta da casa do caseiro, João apareceu com a camisa xadrez meio suada, chapéu na mão e aquele cheiro de terra molhada e lenha que parecia misturar-se com o suor do trabalho duro. O olhar dele pousou imediatamente na camiseta fina e gasta que Catarina usava, uma peça velha do pai que marcava cada curva do seu corpo. Sem sutiã, a camisa colava-lhe ao peito, desenhando as formas que o sol já começava a aquecer. João desviou os olhos, mas não por muito tempo. Catarina percebeu a pupila dilatar, o maxilar travar, e um suspiro preso escapar-lhe dos lábios. O patrão está mesmo muito mal? Perguntou João, tentando manter a compostura. Está. Vai ter que ficar de repouso uns dias, respondeu Catarina, com um sorriso que misturava firmeza e provocação. Enquanto caminhavam para o curral, o silêncio entre eles era preenchido por olhares demorados e deixados cair com uma lentidão quase torturante. Catarina, decidida a testar os limites daquela tensão, vestia um vestido leve e florido, daqueles que só se usam em dias de calor, sem nada por baixo. O vestido colava-se ao corpo ainda úmido do banho, balançando suavemente com a brisa, mostrando mais do que deixava ao acaso. Era um convite silencioso, uma provocação sutil. No celeiro, João estava a cuidar dos cavalos, a camisa já pendurada num prego, o suor escorrendo pelas costas largas e o cheiro da terra misturado com o do seu corpo forte e quente. Catarina aproximou-se devagar, com a marmita na mão, e João virou-se, ficando imóvel por um instante, como se tivesse esquecido o que estava a fazer. O olhar percorreu lentamente cada centímetro do seu corpo, da cabeça aos pés, como se estivesse a apreciar uma obra de arte rara. Está muito calor hoje, não é? Disse Catarina, com um tom que sabia que mexia com ele. Está, respondeu João, quase num sussurro rouco, os olhos fixos no vestido que mal cobria suas pernas. A tensão tornou-se palpável, o ar quase a ferver dentro do celeiro abafado. Cada gesto, cada olhar, era carregado de intenções não ditas, uma dança silenciosa entre dois corpos que se desejavam há tempo demais. João sentou-se no fardo de feno, abriu a marmita e começou a comer, mas o olhar nunca abandonava Catarina, que se sentou bem à sua frente, cruzando lentamente as pernas, deixando o vestido subir o suficiente para deixar a imaginação voar. João, estás a gostar mesmo ou é só charme? Provocou ela, com um sorriso que dizia mais do que palavras. Está bom demais, respondeu ele, com um brilho nos olhos que confirmava tudo. Quando Catarina falou em ordenhar a vaca, João aproximou-se, mostrou como se fazia, guiando as mãos dela com uma firmeza que lhe arrepiava a espinha. A desculpa da lição era apenas um pretexto para o que estava por vir. Os corpos estavam próximos, a respiração pesada, os corações acelerados, e o celeiro transformou-se no palco de uma entrega intensa, onde o desejo reprimido se libertou em cada toque, em cada suspiro. Quando o silêncio voltou, misturado com o som das vacas e o farfalhar das folhas, Catarina ficou deitada no peito de João, sentindo que o mundo mudará para sempre. O que começou com um simples bom dia tinha se transformado num segredo ardente, numa história que mal começava. Mas, enquanto o sol começava a esconder-se no horizonte, um ruído estranho vindo do curral fez os dois levantarem a cabeça. Um mistério pairava no ar, algo que ninguém na herdade esperava e que prometia virar tudo do avesso.
O crepúsculo tingia o céu de tons alaranjados e púrpuras quando Catarina e João ouviram o som estranho vindo do curral, um murmúrio baixo, quase um sussurro entre as sombras, seguido por um estalo seco que fazia eco entre as paredes de pedra da herdade. O coração de Catarina acelerou, não só por causa do que acabará de acontecer no celeiro, mas pela sensação inquietante de que algo mais, algo inesperado, estava prestes a se revelar. João levantou-se devagar, ainda com o olhar carregado de desejo, mas agora também de alerta. Apanhou o chapéu e ajeitou a camisa, tentando recompor a postura de homem sério e trabalhador, mas o tremor leve nas mãos denunciava a tensão que sentia. Catarina, com o vestido ainda colado ao corpo e os cabelos soltos que lhe caiam em ondas negras pelos ombros, acompanhou até a porta do celeiro, sentindo o ar quente da noite envolver-lhes a pele. Achas que é algum animal a dar problemas? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo com um sorriso malandro que iluminava os seus olhos cor de avelã. João sacudiu a cabeça, o olhar fixo na escuridão do curral. Não sei, nunca ouvi nada assim antes. Vou lá ver. Fica aqui, não vás para perto, avisou, num tom firme que não admitia discussão. Enquanto ele caminhava para o curral, Catarina ficou parada à porta, sentindo a adrenalina subir-lhe pelas veias. A noite na herdade era um mundo à parte, cheio de sons, sombras e segredos que só os que vivem no campo conhecem bem. O vestido, agora ligeiramente amarrotado pelo calor e pelo movimento, continuava a acentuar suas curvas, insinuando com delicadeza o corpo jovem e desejável que escondia. Ela sabia que João a olhava como se fosse a última rosa do jardim, mas agora aquela tensão era misturada com uma pitada de medo pelo mistério que se desenrolava. João agachou-se ao lado do curral, vasculhando entre os feixes de feno e os cantos escuros. Catarina aproximou-se devagar, curiosa e inquieta, e pôde ver a expressão dele mudar, o senho franzido, o olhar a perder aquele brilho quente e a ganhar um tom sombrio. Vem cá, vê isto, chamou ele, estendendo a mão para que ela se aproximasse. No chão, junto à porta do curral, estava um pequeno pedaço de tecido rasgado, de cor vermelha, preso num arame da cerca. Catarina pegou no tecido, sentindo o cheiro forte de terra e suor, e percebeu que não era de nenhum dos trabalhadores da herdade, nem de roupa comum da aldeia. O tecido parecia fora do lugar, como um sinal de que algo ou alguém estranho andava ali por perto. Isto não é daqui, murmurou Catarina, apertando o tecido entre os dedos. Parece de uma camisa, mas não reconheço nada. João levantou-se, olhando para os arredores com atenção redobrada. Temos companhia, e não deve ser boa. O silêncio caiu novamente, pesado como uma nuvem que ameaça chuva, enquanto no céu as primeiras estrelas começavam a brilhar tímidas. Catarina sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha, misto de excitação e medo, e olhou para João, cuja expressão era agora mais dura, mais vigilante. E agora? Perguntou ela, quase sussurrando. João deu um passo à frente, a voz baixa mas cheia de determinação. Agora, temos que descobrir quem está a mexer na herdade quando ninguém devia estar por aqui. E acredite, não é só a febre do seu pai que vai causar trovoadas por aqui. Catarina sentiu uma mistura estranha de adrenalina e desejo misturados, como se aquele momento fosse o início de uma nova aventura, onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçavam numa dança perigosa. O vestido leve continuava a roçar na pele, o vento da noite a brincar com seus cabelos, enquanto ela e João se preparavam para enfrentar o que quer que estivesse à espreita nas sombras. Mas, mal sabiam eles, aquela noite traria mais do que mistérios e olhares ardentes. Um segredo escondido nas profundezas da herdade ameaçava vir à tona, um segredo que poderia mudar para sempre as suas vidas e a tranquilidade da pacata aldeia de Valongo do Volga. No silêncio da noite, um vulto observava, escondido entre as árvores, um sorriso enigmático a desenhar-se nos seus lábios sob a luz da lua. A noite envolveu Valongo do Volga com um manto escuro e silencioso, mas na herdade de Catarina o silêncio era apenas aparente. Depois do estranho achado no curral, João e Catarina decidiram que não podiam simplesmente ignorar o que parecia ser um aviso. O tecido vermelho, rasgado e sujo, era uma mensagem tacitamente deixada para quem soubesse ler entre as sombras. João, com sua postura firme e olhar sério, propôs que ficassem atentos durante a noite, organizando uma vigília improvisada. Catarina, apesar do cansaço da febre do pai, sentia o sangue correr-lhe nas veias com uma mistura de medo e excitação, um sentimento que, em simultâneo, a fazia recordar os momentos intensos que tivera com João no celeiro. Ela vestia uma blusa de lã leve, que mal cobria os ombros, e um lenço colorido em torno do pescoço, enquanto o vestido florido ficava dobrado ao lado da lareira. A luz do lume iluminava-lhe o rosto moreno, realçando os olhos cor de avelã que brilhavam na escuridão com uma centelha de desafio. Os seus cabelos negros estavam presos num coque frouxo, deixando escapar alguns fios que emolduravam o rosto, acrescentando um toque de sensualidade que não passava despercebido a João. Vamos fazer isto direito, disse João, ajeitando o chapéu na cabeça e puxando as botas de pele gastas, que rangiam suavemente no chão de madeira. Não podemos deixar que qualquer um ande a passear por aqui sem ser bem-vindo. Catarina sorriu,
sabendo que, por mais sério que fosse o momento, o jeito rústico e meio atrapalhado de João sempre lhe arrancava um riso. Afinal, quem diria que aquele homem sério, reservado, com mãos calejadas e olhar firme, tinha também um lado tão humano e, por vezes, até divertido, e se for alguma daquelas histórias de assombrações do povoado? Provocou ela, tentando aliviar a tensão. Dizem que o fantasma do velho Antônio ainda ronda a herdade, procurando seu chapéu perdido. João riu, um som rouco que ecoou pelas paredes da cozinha. Se for o fantasma do Antônio, que traga o meu chapéu e um copo de vinho, que não me importo de conversar um pouco com ele. Com as lanternas acesas, os dois saíram para o terreiro, onde o ar fresco da noite fazia a roupa de Catarina esvoaçar suavemente. O vestido leve, agora substituído pela blusa e o lenço, ainda deixava transparecer a silhueta delicada, e a luz difusa criava sombras que jogavam com as curvas do seu corpo, sugerindo mais do que mostravam. Percorreram o terreno, atentos a qualquer ruído incomum, os olhos a vasculhar a escuridão, os sentidos em alerta. O silêncio era cortado apenas pelo farfalhar das folhas, e de vez em quando, pelo latido distante de um cão. Catarina sentia o coração bater forte não só pelo mistério, mas pela presença firme de João ao seu lado, um companheiro inesperado que, nos últimos dias, tinha se tornado indispensável. De repente, um ruído mais alto fez-os parar. Um estalo seco, seguido de passos ligeiros que pareciam fugir pelas sombras do bosque que bordeava a herdade. João agarrou o braço de Catarina, puxando-a para trás, enquanto com a outra mão sacava um pequeno facão que trazia sempre no cinto. Temos companhia, murmurou, os olhos a brilhar na penumbra. Catarina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas não recuou. Segurou firme o braço de João, o calor do seu corpo a transmitir-lhe coragem. O mistério que os rodeava tornava tudo mais intenso, mais vivo. Era como se a herdade tivesse deixado de ser apenas um espaço de trabalho e se transformasse num palco de segredos, desejos e perigos. Enquanto seguiam o rasto dos passos, ouviram uma voz sussurrante, quase inaudível. Quem anda aí? Chamou João, a voz firme, mas sem perder a calma. O silêncio voltou, pesado, até que uma figura emergiu da sombra. Um homem alto, com um capote escuro e um chapéu que escondia parcialmente o rosto. Catarina sentiu o olhar dele pousar nela, um olhar frio e calculista que fez o sangue gelar-lhe nas veias. Não tem nada a ver com vocês, disse o estranho, com um sotaque arrastado, quase ameaçador. Mas não se metam onde não são chamados. João avançou, o facão à mostra. Aqui na herdade mandamos nós. Se quiser problemas, vai ter. O homem deu um passo atrás, o sorriso sombrio a surgir nos lábios. Veremos quem manda, João, murmurou, desaparecendo nas sombras do bosque. Catarina e João ficaram ali, parados, sentindo o peso do confronto que acabará de acontecer. A noite tinha se tornado mais fria, e o suspense pairava no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. Quem era aquele? Perguntou Catarina, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Alguém do passado que não queria voltar, respondeu João, olhando para o horizonte, os olhos a perder-se na escuridão. E que vai dar muito que falar. Enquanto o luar iluminava as silhuetas da herdade, Catarina sentiu que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. O desejo que ardia entre ela e João misturava-se agora com um perigo real, um mistério que os desafiava a enfrentar juntos. E no silêncio da noite, uma risada baixa e maliciosa ecoou entre as árvores, anunciando que o jogo estava apenas a começar. O sol mal despontava no horizonte quando Catarina acordou, ainda com o eco daquela noite tensa a pulsar na sua mente. A brisa fresca da madrugada entrava pela janela da cozinha, onde o cheiro a pão acabado de cozer e café acabava de invadir o ar, mas ela mal conseguia concentrar-se no pequeno almoço que preparava. A cabeça estava cheia de pensamentos, e o coração, de uma inquietação que misturava medo, desejo e uma pitada de desafio. Vestia uma blusa branca de linho, leve e ligeiramente transparente, que deixava entrever o contorno delicado dos seus ombros e a linha do pescoço. Por baixo, um soltim fino de renda, que lhe dava um toque sutil de sensualidade sem perder a naturalidade da juventude. O cabelo, ainda meio úmido do banho, caía em ondas soltas pelas costas, e ao redor do pescoço trazia um colar simples de prata, com um pequeno pendente em forma de folha, herança da avó transmontana. Enquanto mexia no café, os pensamentos fugiam para João, aquele homem discreto, forte, mas agora mais próximo, mais presente do que nunca. O mistério da figura sombria que aparecerá na herdade na noite anterior pairava no ar, a ameaçar a tranquilidade que sempre reinará naquele cantinho perdido de Portugal. Manuel, o pai de Catarina, ainda se encontrava na cama, lutando contra a febre que o deixará debilitado, e a responsabilidade da herdade repousava agora quase inteiramente nos ombros da jovem. Sabia que teria de ser forte, não só para gerir as tarefas, mas para enfrentar o que quer que se escondesse nas sombras da propriedade. Ao sair para o terreiro, Catarina sentiu o calor do sol a começar a apertar, e a brisa brincar com os ramos das oliveiras.
Calçou umas sandálias de couro, simples mas elegantes, que lhe realçavam as pernas torneadas e a postura segura. O vestido florido do dia anterior ficara guardado, mas a sua presença ainda se fazia sentir, a marcar o corpo com uma leveza que contrastava com a dureza do trabalho rural. João já estava no curral, a tratar dos animais, a camisa de flanela aberta nos primeiros botões, revelando o peito forte e peludo, e os braços musculosos que o trabalho duro moldara ao longo dos anos. Quando Catarina se aproximou, ele levantou os olhos e sorriu, um sorriso que misturava a ternura e a tensão de quem sabe que aquela relação tinha agora muito mais camadas do que simples olhares furtivos. Bom dia, Catarina, disse ele, a voz rouca pelo esforço da manhã. O teu pai tem melhorado, ainda está fraco, mas a febre baixou um pouco, respondeu ela, tentando esconder a preocupação, mas a voz traía-lhe a ansiedade. Preciso que me ajudes hoje a organizar a colheita. Não vou conseguir dar conta sozinha. João assentiu, com um brilho nos olhos que dizia mais do que palavras. Conta comigo para o que precisares. Sabes que sempre estive aqui para a herdade, e para ti. O convite tinha duplo sentido, e Catarina sorriu, sentindo o calor subir-lhe às faces. O jogo de sedução continuava, agora entrelaçado com a cumplicidade e o mistério que os envolvia. Enquanto caminhavam pelo campo, discutindo as tarefas do dia, Catarina sentiu o olhar de João fixar-se nela de vez em quando, como se estivesse a decifrar um enigma que só ele conseguia entender. O sol intensificava o brilho da terra lentejana, e o cheiro à erva seca misturava-se com o perfume leve que ela usava, uma essência floral e fresca que deixava um rastro subtil no ar. De repente, um som metálico fez-os parar. Era o barulho de uma roda de carroça Ranger numa das estradas de terra batida que levavam à herdade. Ambos olharam na direção do ruído, o coração a acelerar. Não estava à espera de visitas hoje, comentou Catarina, com um sorriso nervoso. Nem eu, respondeu João, puxando discretamente o chapéu para frente, como se quisesse esconder o rosto do sol e da curiosidade. À medida que a carroça se aproximava, Catarina reparou numa figura familiar. Era Antônio, o velho conhecido da aldeia, um homem com fama de andar sempre metido em confusões, mas também de ter informações valiosas sobre tudo e todos. Antônio saltou da carroça com agilidade surpreendente para a idade, as botas empoeiradas e a camisa remendada, com um olhar que parecia carregar segredos. Então, minha senhora, disse, dirigindo-se a Catarina com um sorriso meio torto. Ouvi dizer que há estranhos a rondar a herdade. Não me digas que já tens companhia para resolver os problemas. João franziu o senho, mas ficou em silêncio, deixando que Catarina respondesse. Sim, João tem sido uma ajuda fundamental. Mas a verdade é que não sabemos quem anda por aqui, nem o que querem. Antônio coçou a barba grisalha, os olhos a brilhar com um misto de malícia e sabedoria. Ah, minha menina, nesta terra, nem tudo é o que parece. Há histórias que se passam de geração em geração. E há quem não queira que certos segredos venham à tona. Catarina sentiu um arrepio. O mistério da herdade parecia cada vez mais profundo, e a presença do velho Antônio acrescentava uma nova camada de suspense à sua vida já agitada. Então, o que sugere que façamos? Perguntou, tentando manter a voz firme. Antônio sorriu, aquele sorriso de quem sabe mais do que diz, e apontou para o bosque que margeava a herdade. Vamos precisar de coragem. E de mais do que apenas força física. Porque, minha senhora, às vezes o perigo está mais perto do que pensamos. Enquanto a carroça desaparecia pelo caminho de terra, Catarina e João trocaram um olhar carregado de significado. O mistério estava longe de terminar, e a cada passo que davam, sentiam-se mais envolvidos numa teia de segredos, desejos e perigos. E no horizonte, as nuvens escuras começavam a formar-se, anunciando uma tempestade que não seria apenas de chuva. A tempestade aproxima-se como um aviso silencioso sobre Valongo do Volga. Catarina sentiu o vento a crescer, agitando as folhas das oliveiras e fazendo seu vestido leve esvoaçar enquanto caminhava ao lado de João pela estrada de terra que levava ao bosque. As nuvens negras acumulavam-se no céu, e o cheiro à terra molhada anunciava a chegada de uma chuva intensa, capaz de transformar a paisagem tranquila da herdade num cenário de suspense e perigo. João, com a camisa de flanela remexida pelo vento e o chapéu firme na cabeça, mantinha o olhar fixo no caminho à frente, enquanto Catarina sentia o coração bater acelerado, não só pelo mistério que os rodeava, mas pela proximidade daquele homem que, cada vez mais, se tornava indispensável. Estás pronta? Para o que aí vem? Perguntou ele, sem desviar os olhos do bosque. Não sei, mas sei que não posso recuar, respondeu Catarina, apertando a mão dele, sentindo o calor do toque a atravessar a noite que se aproximava. Ao entrarem no bosque, o ambiente mudou. O silêncio era quase opressor, interrompido apenas pelo som das folhas a serem pisadas e pelo farfalhar das árvores sob o vento. As sombras dançavam entre os troncos, criando formas que pareciam ganhar vida própria, e Catarina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. De repente, um ruído seco fez ambos pararem. Um estalo, como de galho partido,
e um sussurro quase inaudível que parecia vir das profundezas do bosque. João agarrou mais firme a mão de Catarina, enquanto os olhos de ambos procuravam qualquer sinal de movimento. Alguém está aí? Chamou João, a voz firme, tentando impor-se escuridão. Nenhuma resposta, apenas o silêncio crescente e a sensação de serem observados. Catarina sentiu o corpo arrepiar-se, mas manteve-se firme, sabendo que recuar agora significaria perder a oportunidade de desvendar o mistério que o cercava. Avançaram mais alguns passos, quando, entre as sombras, uma figura surgiu. Era uma mulher, vestida com um manto escuro que lhe cobria quase todo o corpo, deixando apenas o rosto pálido e os olhos intensos à mostra. Catarina reconheceu nela a figura da velha Ana, a curandeira da aldeia, conhecida por histórias de magia e segredos ancestrais. Vocês não deviam estar aqui, disse Ana, a voz baixa e carregada de aviso. O que procuram neste bosque não é para os olhos dos vivos. João franziu o sobrolho, desconfiado. Estamos a proteger a herdade, Ana. Há estranhos a rondar e não podemos ficar parados. Ana olhou para Catarina, os olhos a brilhar com uma luz que parecia atravessar a alma. Cuidado, menina. O perigo não vem só de fora. Há forças antigas, que se movem nas sombras, e que podem mudar tudo que conhecem. Catarina sentiu o peso das palavras da velha curandeira, mas também a chama da coragem a crescer dentro de si. Sabia que a herdade, a sua família e até o seu próprio coração estavam prestes a ser testados de formas que nunca imaginara. O que devemos fazer? Perguntou, a voz firme, apesar do medo que lhe apertava o peito. Ana sorriu, um sorriso enigmático. Seguir o caminho do fogo. Só assim poderão encontrar a verdade que procuram. Com essas palavras, a mulher desapareceu tão misteriosamente quanto surgira, deixando atrás de si um rastro de mistério e um aroma a ervas queimadas. João e Catarina olharam um para o outro, conscientes de que aquela noite mudaria tudo. O caminho do fogo era uma lenda antiga, um ritual que poucos ousavam enfrentar, mas que prometia revelar os segredos escondidos nas entranhas da herdade. Enquanto regressavam à casa, a chuva começou a cair, primeiro em gotas grossas, depois num aguaceiro que lavava a terra e os medos. Catarina sentiu o vestido colar-se ao corpo, o cabelo molhado a escorrer-lhe pelas costas, e um arrepio delicioso percorreu-lhe a pele. João, ao seu lado, parecia tão determinado quanto ela, e juntos sabiam que o futuro os desafiava a enfrentar não só os perigos do mundo, mas também os desejos que ardiam entre eles. E assim, sob a tempestade que lavava Valongo do Volga, começava o verdadeiro jogo, um jogo de segredos, paixão e coragem, onde cada passo poderia ser o último, e cada olhar, uma promessa de algo muito maior. No horizonte, entre as sombras e o relâmpago, uma silhueta observava, sorrindo com malícia. O mistério estava longe de terminar.